Não tema, pois eu resgatei e eu chamei pelo nome. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o seu Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Oi, gente, tudo bom? Hoje vai ser um vídeo bem tranquilo. Eu quero que ele seja tranquilo e curto. Por quê? É só uma palavrinha muito rápida, que é quando a gente passa pelo deserto, quando a gente passa por situações difíceis na vida, a gente sempre teme. E é muito normal a gente temer. A gente sempre fica com medo, afligido, decepcionado, angustiado. Ainda mais quando a gente passa pelo deserto, onde Deus ele começa meio que nos esmagar, nos moldar como olheiro molda o barro. E quando ele se coloca em silêncio, e a gente acha que estamos sozinhos, passando por situações horríveis, sozinhos, estamos completamente errados. E isso é um pensamento que a gente começa a alimentar. Eu tô sozinho, eu sou sozinha, eu tô passando por isso sozinha, mas o que eu vou fazer? Mas e se não der certo? Isso e aquilo? E a gente começa, nossa mente vira um turbilhão. Fica um monte de coisa na nossa cabeça. Mas olha esse versículo. Você é meu e eu chamei pelo nome. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasas. Nicole, o que você quer dizer? Eu quero dizer que não teme. Tá no deserto? Não teme. Porque Cristo, ele sabe o seu nome. O cara, ele sabe o seu nome. Então não tem o que temer, não tem o que ter medo, não tem o que ficar aflito. Nicole, você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei o que acontece na sua vida, minha irmã e meu irmão. Assim como na minha, foi muito difícil esse ano. Está sendo difícil. Eu vou dar um spoiler pra vocês. Eu não quero me vitimizar, mas eu quero trazer uma experiência que eu tive com Deus através desse versículo. Há 3 meses atrás, se não me engano, eu passei 2 meses seguidos em angústia e desânimo constante. Por que, Nicole? Esse ano eu entrei num momento de cura com Deus. De cura espiritual, por feridas que ainda não estavam sendo cicatrizadas. E não estavam cicatrizadas, ainda não está tanto. E as minhas feridas em 2 meses, 3 meses ou até mais, ficaram expostas. Nicole, o que quer dizer com expostas? Quero dizer que eu estava muito vulnerável. Então qualquer situação, minha ferida pulsava. E o que você fez, Nicole? Eu briguei com Deus. E fiquei brava com Deus. Por quê? Porque em meio a isso que estava acontecendo, sabe o que Deus fez? Gente, eu amo Deus. Ele ficou em silêncio. Em silêncio. Silêncio. Pra piorar, eu tava passando por um deserto. Mas esse deserto era um deserto preparatório por conta da cura. E assim, eu não enxerguei isso. Eu não enxerguei que aquele processo era necessário. Então quando eu passei por esse processo, eu passei murmurando, eu passei questionando, eu passei brava com Deus, porque eu me senti sozinha. Eu me senti num momento onde eu olhava e falava, Deus, eu pedi por cura, mas o Senhor não está me dando cura. Eu pedi por isso, mas o Senhor não está me curando. E as minhas feridas estão expostas. Eu chorava todo culto. O pensamento antigo de suicídio tinha voltado. A ansiedade tinha piorado. Eu falava, o Senhor não me vê. O Senhor não me enxerga. O Senhor não vê o que está acontecendo, isso e aquilo. E a minha mente virou um turbilhão. Virou 1000 coisas enfurnadas. E pessoas ansiosas como eu, tudo bem? Agora, quando acontece 10 coisas num dia, ou 10 coisas em uma semana, ou 20, 30 coisas, a nossa mente piora. Então, tipo assim, a gente não tenta acalmar, a gente piora a nossa mente. E toda vez que dá um spoiler, é uma luta contra a carne e o espírito. Por quê? Porque enquanto uma parte de mim queria se libertar disso, se libertar das feridas, outra parte minha queria ficar. Uma parte estava confortável nessa bagunça e nesse caos. A outra queria liberdade, queria ser livre. E era uma luta constante entre a carne
e o espírito. Era uma luta que eu não sabia o que fazer. Não sabia. Eu peguei, sentei e falei assim, não é possível. O que eu tô fazendo de errado? Eu me culpei muito, culpei Deus, fiquei brava, me senti sozinha. E sabe qual que é o mais engraçado? Eu nunca estive sozinha. Você também nunca esteve sozinha e nunca vai estar sozinha. Nicole, o que você quer dizer com isso? Sabe uma oração que eu sempre fiz? E essa oração eu tinha esquecido. Toda vez que eu passar por deserto e situações difíceis, sabe o que eu oro? Deus, esteja comigo. Me deixa clamar. Me deixa ali, no chão, chorando. Se o Senhor vê que eu aguento, me deixa. Me deixa ali. Mas eu não quero me sentir sozinha. Pode acontecer tudo, pode voltar as minhas feridas. As minhas feridas podem estar à mostra. Mas se eu estiver clamando para me tirar de lá sem eu ser curada, eu não quero. Esteja comigo. E essa oração eu sempre fiz. Vou dar um spoiler pra você. Ele estava comigo. Só que os olhos que eu estava enxergando não eram os olhos espirituais, eram os olhos humanos, os olhos carnais. Eu só enxergava problema, enquanto Cristo me mostrava a solução. Eu só enxergava problema, enquanto Cristo me dava escape. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, você não tá sozinho e não tá sozinha. Tá na depressão, você não tá sozinha, assim como eu passei por depressão. Eu não estava sozinha. Tá com ansiedade, ataque de pânico, você não tá sozinha. Tá um caos a sua vida, você não tá sozinha, porque Cristo é a solução. Entendam e compreendam, eu também me sentia sozinha, eu também me sentia angustiada, eu me sentia sem um pai, sem um Deus do meu lado. Mas Ele sempre se fez presente. Às vezes a gente não vê, a gente fica tão fissurado na dor, tão fissurado na tristeza, tão fissurado na angústia, que a gente não olha em volta e aprecia a beleza de Cristo. Não temas, eu estou com vocês. Cara, você pode atravessar por um rio, Ele vai estar com você. Você pode estar num barco em altas ondas profundas, é pra lá, pra cá. Se você olhar pro lado, tem um cara que tá ali te olhando. Ele pode estar dormindo no barco, mas ele não está fora do controle. Ele está sobre o controle daquele barco. Entendam e compreendam. Vocês não estão sozinhos. Você pode passar pelo vale da morte. Cristo está contigo. Você pode passar por tantas situações. Você é forte, você é guerreiro, guerreira. Você é forte no Senhor. Corajoso e corajoso no Senhor. Então não permita que as situações te afligem. E te afligir, dobre o joelho e ore e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o Senhor vê que eu aguento. E que essa situação eu consigo passar. Eu não quero passar sozinha e sozinho, mas contigo. Junto venceremos com o Senhor. Venceremos com o Senhor. Na Bíblia diz: terás aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo não prometeu mar calmo. Cristo não prometeu vida calma. Ele não prometeu, mas Ele prometeu que sempre vai estar com a gente. Cara, assim, estou entendendo o que eu quero dizer? Porque a gente pode estar na pior situação da nossa vida. A gente pode estar passando pelo luto gigante na nossa vida. Ele vai estar lá. Ele deixa muito claro na Bíblia: não temas, eu estou contigo. Não desanime, eu estou contigo. Se esteja força, eu estou contigo. Eu venci o mundo, eu estou contigo. Cara, pensam comigo. Você pode estar passando pela pior coisa na sua vida. Você olha e não vê solução. Você olha e só vê desânimo. Você olha e não vê nem a mão de Deus ali. Você acorda sem querer viver. A sua ansiedade tá horrível. Tá saltando. Ataque de pânico é todo dia. Mas eu posso te falar uma coisa: em meio a isso que acontece na sua vida, em meio à escuridão que você acha que você vive, em meio às trevas que te perseguem, em meio à escuridão sempre há uma luz. E a luz é Cristo. Cristo tem uma luz que ilumina
é uma luz muito forte. Não temas. Eu sei que é difícil. Eu posso não ter vivido, não estar vivendo o que você está vivendo, o que você está vivenciando, mas eu posso ter a maior certeza e convicção que você não está sozinho, você tem um Cristo. Ele não prometeu um mar calmo, mas ele prometeu que sempre vai estar com os filhos. Para de olhar com os olhos humanos e comece a olhar com os olhos espirituais. Façam vocês as suas orações para vocês terem as suas experiências com o Senhor. Sejam fortes no Senhor. Tenham ânimo, tenham um bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Tudo bem você passar por situações difíceis, a gente vai passar todo dia, todo ano, todo mês por situação difícil. Mas olhem com outro olhar para isso. Não olhem com um olhar de, é uma desgraça, é horrível, é uma maldição. Não é. Cristo, ele se faz presente até nos piores dias. Então para de olhar com os olhos humanos. Olha para Cristo e fala, tá bom, tá acontecendo isso e aquilo, mas esteja comigo. Eu quero ver a tua presença, eu quero ver a tua face comigo. Tudo bem você passar por situação difícil, a gente vai passar. Mas olhe com olhos espirituais e não com olhos humanos. Tenham posição, tenham posicionamento. Senão toda vez que você passar por situação difícil, você só vai olhar pro problema. Mas a solução é Cristo. Você tá aqui olhando pro problema. Nossa, olha isso, tem que fazer isso e aquilo. Mas já parou pra olhar pra aquele lá em cima? Talvez o que você tem aí tentando juntar com as suas peças não seja peça de Cristo. A angústia é só Cristo que faz isso virar felicidade. Se for pra chorar, se for pra se derrubar, se derruba na presença de Deus e chora na presença de Deus. Se for para acontecer isso, seja na presença de Deus, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Planta a sua semente de choro na presença de Cristo, porque isso florescerá. E quando florescerá, será alegria, será regozijo em alegria. Cara, chora aos pés de Cristo e não aos pés de qualquer pessoa. Vai aos pés de Cristo e chore e fala, Pai, tá acontecendo isso e aquilo, mas esteja comigo, porque a minha alma sentia nada. Vai atrás de Cristo, porque tem um Salvador que sempre te observa e que te ama de um jeito inexplicável. É difícil? Dói muito. Mas Cristo te vê, te ouve e você não está sozinha. Ele está em qualquer canto, qualquer lado, Cristo está. Mas entenda que a única solução é Cristo. Não adianta ficar chorando todo dia e ficar roendo todo dia. Se você não tem o posicionamento de buscar a direção de Cristo e o que Cristo pensa sobre isso, você vai ficar, infelizmente, doente mentalmente, assim como eu fiquei doente mentalmente. Eu fiquei doente mentalmente porque eu estava roendo o passado, roendo mágoas antigas. E sabe o que eu aprendi com isso? Que não vale nada. Porque o que Cristo me oferece é maior que tudo. É uma felicidade tão grande que Cristo me oferece e me ofereceu. Então viva isso. Viva a vida. Viva a vida leve na presença de Cristo. Viva a vida leve na presença de Cristo. É lógico, vai ter mar gigante. Mas não temas, pois Cristo está com você.